Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Natália e eu sou russa. Eu frequentemente recebo as perguntas de como que eu aprendi português, se foi fácil para mim. Então eu resolvi contar a minha história, né, de aprendizagem de português e vamos lá. Assim, eu sempre fui nerd da vida, né? Eu sempre gostei de estudar, de ler. Eu tenho memória muito boa, tipo, eu posso ler um texto bastante grande e eu memorizo ele basicamente palavra por palavra. Eu, tipo, vejo na minha cabeça essa página, né? Tipo, memória fotográfica. Eu vejo essa página e vejo esse texto na minha cabeça, né, imaginando. Então, posso aprender muito rápido, sempre foi fácil para mim estudar na escola, na universidade e tal. E mais de tudo, eu tinha facilidade em aprender línguas, eu gostava de aprender inglês e na escola eu sempre fui a melhor aluna de inglês, eu participei em vários concursos, na maioria das vezes eu peguei os primeiros lugares, mas assim, eu não gosto de inglês, não gosto tanto de inglês, apesar de gostar de aprender línguas, e eu levei bastante tempo para aprender inglês, né? Comecei na escola com 9 anos, 8 ou 9 anos, e fiquei aprendendo ao longo da vida, agora eu falo bastante bem, né? Isso foi o meu primeiro contato com as línguas estrangeiras e também a outra coisa que Rússia é muito grande, né? Tem várias regiões e o que é diferente na Rússia é que essas regiões, na maioria das vezes, eles conservam sua própria cultura, além de influência russa, né? Sua própria cultura e sua própria língua. Então, eu moro na região, eu nasci numa região que se chama Tatarstão, no capital dessa região, Kazan. Kazan é considerado uma terceira capital da Rússia, então é região rico, bastante grande, e aqui, além dos russos, tem o povo nativo que se chama tártaros e tem a língua tártara. Então, além do inglês, eu estudei na escola o tártaro, que é parecido com turco. Eu não falo tártaro, mas eu entendo mais ou menos, entendo um pouco, e isso também ajudou a desenvolver essa capacidade de aprender línguas, porque nós ficamos aprendendo esse tártaro durante 11 anos na escola. E foi assim, né? Primeiros contatos com a aprendizagem de línguas foi com inglês e esse tártaro. Aí, após da escola, como que eu pensei, quando eu escolhi a faculdade, né? Aqui na Rússia não tem essa graduação, não tem essa coisa de como que é no Brasil, tipo, nossa, medicina é algo muito bom, todo mundo quer estudar medicina. ah, tipo, letras, filosofia e outras coisas, culturologia, essas coisas, tipo, não são muito privilegiados e ninguém quer estudar. Aqui na Rússia não tem isso, não tem essa classificação de que você vai estudar, né? E letras aqui é bastante, curso considerado bastante bom, muito difícil para entrar e tal, muito diferente da situação no Brasil, né? E aí, na escola eu percebi que eu aprendo muito rápido línguas, tipo, eu sou boa em inglês e resolvi entrar. Eu gosto de ler também, como que eu falei, né? A coisa que eu gosto de estudar, às vezes eu prefiro do que ir pro bar, pro balada, onde tem um monte de gente, eu prefiro muitas vezes ficar com si mesmo, lendo algo, filosofando, analisando. Posso passar muito tempo lendo, posso passar a noite inteira com um livro, sem dormir e tal. Então sempre foi assim, e isso também ajuda muito na aprendizagem de línguas. Quando você lê, você aprende. E assim, né, depois da escola, eu pensei que, nossa, sou muito bom no inglês, então para que eu vou sofrer? Eu vou fazer em que eu sou boa e que é fácil para mim. Aí, assim, eu resolvi entrar nas letras. E nas letras, quando eu entrei, tinha duas opções. A primeira língua principal era inglês e a literatura inglesa. E a segunda opção era a segunda língua tinha só duas opções para escolher, era ou alemão ou espanhol. Eu nunca gostei de alemão, eu pessoalmente, né, não falo, não acho que é língua mal, mas para mim eu gosto, não gostei, não gostava, e assim eu escolhi o espanhol. Aí na faculdade, com 18 anos, eu comecei a aprender espanhol e eu adorei essa língua. Tipo, nossa, eu pensei, isso é muito melhor do que inglês. E eu gosto, tipo, para mim virou um hobby aprender espanhol. Eu gostava das músicas, gostava da língua, achei que língua muito melódica, né? Muito
linda. Aí eu comecei a aprender espanhol e eu, não só porque eu só fui obrigada, que é parte da faculdade, mas eu comecei a aprender porque eu adorei, gostei muito e assim, né, fiquei aprendendo e além de aulas na faculdade, eu até peguei um curso adicional de espanhol e foi fácil para mim porque eu gostava dessa língua. Foi muito mais fácil do que aprender inglês porque eu adorei espanhol. Inglês eu aprendia mais porque é obrigatório, porque todo mundo tem que saber inglês e tal, não porque eu quero tanto. E já com espanhol foi diferente, foi um amor mesmo, eu gostei e eu comecei a aprender com gosto, aí por isso que eu aprendi bastante rápido e quando eu terminei a faculdade eu já falava bem espanhol e entendi perfeitamente, eu até agora entendo muito bem espanhol e por causa de português, como que eu falo agora melhor português, não falo tanto bem espanhol mais, mas assim que foi, né, a história de aprendizagem de espanhol e claro que espanhol e inglês e português são muito parecidos e essa aprendizagem de 4 anos na faculdade de espanhol me ajudou muito a falar português, né? E, assim, no último ano da faculdade, eu já resolvi que eu vou pro Brasil, que eu vou tentar fazer um mestrado no Brasil. E no último ano da faculdade, no 4 ano de letras, eu comecei a aprender português por conta própria. E como que foi essa aprendizagem? A primeira coisa que eu fiz, eu comecei ver os videozinhos para criança muito fácil de português, assim comecei a aprender palavras muito básicas, não sei como cores, tipo azul é cor de oceano e tal, e tal, e tal. Aí, o segundo passo, eu achei como eu falava bem espanhol, eu achei um canal muito legal no YouTube de ensino de português para falantes de espanhol. E lá tinha muito vocabulário, mas lá tinha muito boa explicação de gramática. Isso me ajudou muitíssimo. Eu assisti muito esse canal, né, de português para quem fala espanhol. Foi muito bom, a gramática foi muito bem ensinada. E como que eu falei, eu gosto de passar tempo com si mesmo, escrevendo alguma coisa, lendo. Aí eu comecei a anotar essas regras de gramática, comecei aprendendo sozinha por conta própria. E na verdade eu nunca fiz cursinho de espanhol de verdade, ou de cursinho de português de verdade, eu fiquei aprendendo sozinha. E como eu falei, esses videozinhos já me ajudaram muito e eu acho que eu agora, tipo, muitas pessoas acham que não precisa aprender a gramática, eu mesmo acho que sim, precisa, para mim ajuda muito, tipo, para mim gramática de qualquer língua é muito importante e é uma das primeiras coisas que eu aprendo, porque para mim assim, né, para mim tem que ter alguma lógica, eu não consigo aprender de nada. E na minha cabeça, gramática é uma lógica, é uma estrutura. Quando você aprende a gramática da língua, você já tem essa estrutura, né, pronta, tipo, e nessa estrutura depois vai colocar as outras coisas, o vocabulário e tal, né, e vai conseguir falar. Mas essa organização, essa estrutura tem que ter para mim pessoalmente. Então eu comecei a aprender gramática com os vídeos do YouTube e o moço explicava muito bem e eu entendi bem e comecei a aprender assim. Aí o segundo passo que eu fiz, quando um dia eu viajei para Moscou e eu achei um livro de português, português para quem fala russo, para os russos. Foi, foi feito exatamente para mente russa, né, para falantes de russo. Aí esse livro foi ótimo, me ajudou muito e basicamente isso acho que foi coisa principal que me ajudou a aprender o português foi aquele livro que foi muito bem feito, explicado bem exatamente para os russos, né, para quem fala russo, que tem outra lógica de língua e tal, e isso me tinha ajudado muito. Então eu passei um ano, né, aprendendo sozinha com o livro e com esses vídeos de YouTube. Aí depois eu já fui pro Brasil e desde os primeiros dias não foi tão difícil para mim, eu mais ou menos entendia por causa de português que eu aprendi, né, eu sei um pouquinho de português, e por causa de espanhol, eu já comecei a entender as pessoas, desde que eu cheguei não tinha tanta dificuldade, né, comecei a praticar como os nativos e não foi tão difícil assim não, e eu falava o portunhol naquela época, né,
E agora também, quando eu tento falar em espanhol, eu também falo portunhol. E as pessoas me entendiam, né? Eu falava algumas palavras em português, algumas palavras em espanhol, mas dava para comunicar, já dava para entender bem. E achar um jeito para falar até com os brasileiros que só falam português. E é claro que a melhor coisa que você pode fazer para aprender uma língua é praticar com os nativos e falar constantemente. Isso me ajudou muito. Eu comecei a assistir TV em português, falar muito, praticar e tal. E quando eu já entrei no mestrado, eu era a única estrangeira do curso, então só falavam português, todas as aulas eram em português e tal. Mas eu também, quando eu entrei no mestrado, tinha uma opção de curso de português para estrangeiros na universidade, né? Eu resolvi frequentar esse curso. Eu fui, né? Frequentei, mas não foi muito útil porque eu já foi que eu passei alguns meses no Brasil, já comecei a falar mais ou menos bem, entendia muito bem, e o curso era muito, muito básico, de zero, então não foi tão útil, e por isso que eu considero que eu aprendi português sozinha sem os cursos, né, porque tudo que já tinha nesse curso eu já sabia, já foi muito fácil, mas eu só continuei. Passei um semestre nesse curso, depois saí, porque não podia escapar pro nível que eu quero, tinha que seguir, tipo, muito de básico e continuar com básico. Aí eu resolvi que eu não vou fazer mais esse curso. Mas, além de curso da língua em si, né, tinha curso de cultura brasileira, que eu já gostei muito, foi interessante, né, na universidade, adorei ter. Tinha uma fotinha aqui guardada pendurada no armário dos meus companheiros de América Latina, né, que também faziam esse curso para os estrangeiros sobre a cultura brasileira, foi muito interessante e essa experiência eu já gostei muito. Aí, né, começou já o mestrado, eu tive que ler os artigos em português, né, para preparar para as aulas, e isso já foi bastante sofrido, sim, porque são 100 páginas de artigos e língua científica, né, diferente, complicada. Aí, vou ser sincera, né, eu sofri bastante fazendo essas tarefas de casa, né, lendo tanto. Aí já comecei a escrever em português, escrevendo melhor por causa de ler tanto e tal. Aí, essa época já foi bastante sofrida, bastante difícil, mas com que a gente sofre, a gente também fica mais forte, como nós falamos aqui na Rússia. Aí, apesar de ser difícil, isso ajudou, claro, muito em meu português, né, esses deveres de casa, mestrado e tudo em português, né? Porque o resto de grupo é nativo, são brasileiros. Se você é o único estrangeiro, ninguém vai falar especificamente para você com uma língua mais fácil, não. Você tem que ser no nível dos nativos. Aí, o primeiro semestre foi bastante sofrido. Tinha, por exemplo, aula de filosofia que durava 4 horas de manhã e toda em português. Foi bastante tenso. Aí eu ficava com o rosto, né, muito concentrado, tentando entender o que o professor tá falando, né, tentando seguir a classe, né, a aula, sem ficar perdida e perdendo o tempo. Aí eu ficava com cara muito concentrada, muito sofrida, porque foi difícil, né, eu naquela época só ficava aprendendo um português 1 ano e já tô aqui na aula de filosofia em português. Aí os meus companheiros até achavam que alguma coisa acontecia comigo, mas não, isso foi por causa de dificuldade que eu tive para entender. E assim, né, praticando no mestrado, lendo os artigos, fazendo deveres de casa, eu já melhorei bastante. Aí eu comecei a assistir mais filmes em português, a escutar mais músicas, né, claro. Comecei a ter amizades com brasileiros, praticar português todo o dia. E assim foi a minha história de aprendizagem de português. E agora eu também, voltei para a Rússia, mas eu não perdi o contato com o português, porque eu trabalho com os brasileiros, eu ligo para os clientes, pratico todos os dias, escrevo e-mails em português e tal. Então, escuto música, né? Às vezes assisto filmes e continuo a ter contato com a língua todos os dias. E aí também tenho esse canal para praticar. E a outra pergunta, isso foi a resposta para a pergunta isso foi a resposta para a pergunta de como eu aprendi o português, foi assim.
E assim eu comecei a aprender em 2016, então agora é 2020, então posso falar que estou aprendendo português durante 4 anos e mais posso juntar com isso 4 anos de espanhol que eu tive antes. E a outra pergunta que eu recebo é se foi difícil aprender o português. Não, não foi difícil. Para mim, aprender português foi muito, muito fácil, porque, como eu falei, eu gostei de espanhol, já foi muito fácil, né, para aprender espanhol por causa disso. Mas o português eu gostei mais ainda. Eu simplesmente apaixonei com português, estou apaixonada com português até agora, porque eu acho que a pronúncia dessa língua é muito bonita. Parece não que você fala, mas como você fica can- cantando. Tipo, é muito melódica, parece uma música. E não só a minha opinião, os meus parentes, né, minha famílias, amigos, quando escutam eu falando português também, ou escutam os nativos falando português, também falam que essa língua é muito melódica, muito, assim, muito macia, e eles também gostam muito de como que a português é pronunciado. Então, isso já é opinião subjetiva. Então, por causa que eu gostei tanto de português, que eu adorei, foi muito fácil para aprender, porque não parecia que é obrigatório, eu parecia como é meu hobby, é algo que eu gosto muito, que dá prazer para estudar, e assim foi muito fácil. E também tem outra coisa que eu recebo muito, é o estereotipo que tem no Brasil, que o português é uma das línguas mais difíceis no mundo. Não, eu acho que não é verdade. Por exemplo, você colocar no Google em russo qual as línguas são mais difíceis para aprender, vai ser chinês, mandarim, né? Árabe, línguas de Noruega e russo também é uma das línguas mais difíceis, porque a gramática é muito complicada aqui e não tem o português nessa lista, então esse estereotipo é mais brasileiro mesmo, aqui nunca também escutei isso, e se pensar desse jeito, se o português é língua tão difícil assim, mas tem também espanhol que é muito parecido, então espanhol também devia estar nessa lista, mas ele não está, ou italiano, então eu pessoalmente achei muito fácil aprender português, e também não acho que em geral é uma das línguas mais difíceis, né? É língua muito bonita, muito melódica, mas não tão difícil assim como também como o espanhol e como, por exemplo, o italiano. E então foi isso a minha história de aprendizagem de português, que é muito boa e que continua até agora. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de aprender essa língua, de falar essa língua. Até agora não perdi essa sensação, né, de gostar tanto de português. E gosto muito mais do que inglês e até mais do que espanhol. Isso é a minha língua favorita e continua a ser assim. E muito obrigada pela atenção, muito obrigada para quem que assistiu até o fim. E tchau, tchau, até o próximo vídeo.